Meu nome é Zilma Valéria da Rocha, tenho 56 anos. Eu nasci aqui, mas não fui muito criada aqui não. Aqui meu pai acompanhava uma firma, né, de abrir estrada. Então eu passei muito tempo da minha infância viajando com eles, né, com meu pai e com a minha mãe. Você estava contando que você nasceu aqui, mas não morou aqui. Eu nasci aqui, mas a maior parte da minha infância não foi aqui, né? Que meu pai acompanhava uma firma que abria estrada. Então eu morei em vários lugares, morei em Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, morei em Goiás, moramos em vários lugares. Aí depois, quando a empresa ia voltar para um determinado lugar, a minha mãe não quis, nós viemos embora, que essa casa aqui já estava aqui, né? Porque minha avó com meu avô cuidava da casa. E a gente veio embora e já tinha nossa casa aqui. E a gente ficou aqui. Né? E conta um pouquinho pra gente a relação dos seus pais com o bairro, assim. Por que eles escolheram vir pro Surubi? Por que eles escolheram ter essa casa aqui? Porque quando a gente foi embora, o meu pai já tinha essa casa aqui, né? Ele deixou aqui porque estava escasso de serviço, né? Ele conseguiu esse emprego e ele foi para lá. E aqui a nossa família, praticamente, quando meu pai morava aqui, a nossa família era toda daqui, é toda daqui, né? E graças a Deus, as vizinhanças aqui, a gente sempre conviveu bem com todo mundo. E minha mãe quis vir embora para cá, para ficar perto do meu pai, do meu avô com a minha avó, e a gente veio embora. Qual que era o nome do seu avô e da sua avó? Do meu avô era Manuel Nunes, e da minha avó era Georgina. E o apelido dele era como? Era Neco, todo mundo conhecia ele como Neco, seu Neco. E ele era morador antigo? E muito antigo, era morador aqui muito antigo. Quando meu pai e meu avô veio para cá, o Surubi era uma casa aqui, outra lá, só tinha aqui a casa do seu Ageu, uma outra casa aqui, outra lá, eram poucas casas que tinha no bairro. Não tinha asfalto, não tinha nada. Estava bem no começo, então? Muito no começo, bem no começo mesmo. Você sabe que ano mais ou menos? O ano eu não lembro o ano não. E eles contam histórias de como que era o Surubi antigamente, assim, quando eles chegaram? Minha mãe com meu pai sempre falavam, né? Que aqui é um bairro muito bom da gente morar. Então eles gostavam muito de morar aqui. Minha avó morava aqui, a minha tia morava aqui, a maior parte da família aqui. Então ficamos aqui, né? O pai sempre falava bem daqui do bairro. E agora falando um pouquinho do seu pai, por que ele é tão querido aqui pela comunidade? Por que ele é tão famoso? E todo mundo fala assim que tem que falar com vocês, porque ele é uma figura que representa o Surubi. Porque o meu pai, logo que ele voltou para cá, que ele aposentou, meu pai nunca foi uma pessoa de ficar parado, né? Aí ele começou a mexer com a Associação dos Moradores. Ele não ganhava nada, mas ele tinha o prazer de ajudar todo mundo. Ele que via as coisas para o bairro, junto com o Noel de Oliveira, né? Na época, era junto com o Noel de Oliveira. Então ele conseguiu muita coisa aqui para o bairro. E ajudava muitas pessoas. As pessoas vinham aqui em casa procurar ele para poder fazer as coisas, né? E eu sempre junto com ele, porque ele sempre pedia para mim poder escrever na ata para ele, né? Aí eu que escrevia na ata, quando ele ia para reunião, quando ele ia na prefeitura, essas coisas assim, eu sempre que escrevia para ele. Ou quando ele tinha que deixar alguma carta lá no gabinete do prefeito, ele que pedia para me escrever para ele, eu escrevia. Então eu estava sempre junto com ele e ele ajudava, ele gostava muito, ele fazia por prazer mesmo, por gostar. Ele distribuía sopa para as pessoas, entendeu? Para as pessoas carentes. As pessoas vinham aqui em casa, pediam as coisas para ele fazia. Tudo que pedia, ele na prefeitura, lá ele conseguia muita coisa. E ele falava assim bem, ele sabia articular as coisas? Meu pai era marrento. Ele falava, ele era brabo pra caramba. Aqui no Surubi todo mundo chamava ele de Gugu. Os colegas chamavam ele de Gugu, né? Aqui em casa a gente chamava ele de Guli, né?
Então ele falava alto, meu pai sempre falou alto, a gente aqui em casa sempre falou alto. E ele falava alto, mexia com os braços, né? Conversava e ele era fogo. O que você lembra que ele conseguiu aqui trazer para o bairro, assim, que ele lutou pelo bairro? Olha, o posto de saúde ali, aquele antigo posto ali, ele conseguiu para cá. O asfalto aqui também ele conseguiu, entendeu? Aquela ponte ali para poder... Isso aí foi bem depois, né? Mas muita coisa ele pediu aqui para o Surubim. Aquela ponte ali para poder fazer, para passar carro, ele que pediu. Muita coisa. E aquela quadra lá também, ele pediu muita coisa para cá. Aquela quadra lá era para ser feita onde era o campinho. Só que na época fizeram abaixo-assinado, não deixaram tirar o campo e fizeram a quadra lá, né? Ele conseguiu muita coisa aqui pro bairro. E como que era? Assim, tinha reuniões, associação? Tinha, ele tinha essas reuniões, tinha votação, né? Ele conseguiu, ele ficou aqui numa data que distribuiu uns 8 ou mais, uns 12 anos sendo presidente da Associação dos Moradores. E quem era secretária dele, depois eles arrumaram tudo, era a Sônia do Zé Lúcio. A Sônia era a secretária dele. É. Além de você também, né? Eu aqui em casa eu fazia umas coisinhas que ele pedia para mim, que eu escrevia, eu lhe fazia, eu pedia, eu fazia, né? Mas a secretária da Associação dos Moradores dele era a Sônia do Zé Lúcio. E as reuniões eram aonde? Era na escolinha. Era tudo ali na escolinha, ali, as reuniões. E como que era assim para chamar as pessoas para a associação? Como que ele fazia? Ele ia em casa, avisando que tinha reunião. Ele ia em casa, mas eram poucas as pessoas que frequentavam, né? Mas ele não se intimidava, não. Ele continuava, ele ia, nem se fosse para ele sozinho na reunião, ele e a Sônia, mas ele ia. Qual era a relação da associação com a igreja? Tinha algumas pessoas que participavam, entendeu? Quando tinha alguma coisa assim, a igreja participava. Mas meu pai sempre gostou de fazer sempre as coisas mesmo, ele mesmo, entendeu? Festa do Judas, festa junina, ele fazia aí na pracinha aí, tudo ele que arrumava tudo. Fazia a chácara do Judas junto com o pessoal. Ele fazia rifa, ele fazia as coisas, ele pegava a prenda. Final de ano ele distribuía brinquedo para as crianças. A Sônia, ele ia lá para Aparecida comprar brinquedo com as crianças, até que uma vez o ônibus teve acidente, ele se machucou, ele e a Sônia, entendeu? Mas ele ia em loja pedindo prenda para poder dar para as crianças no final do ano. Ele participava também do futebol? Com futebol ele não mexia muito não, né? Mas quando eles pediam ajuda, ele estava sempre pronto a ajudar. E você lembra se alguma história que você acha importante contar dele? Ou mesmo do seu avô? Ficou marcada assim? Meu pai, tudo que meu pai fez para mim ficou marcado. Porque meu pai sempre foi uma pessoa boa, íntegra, honesto, trabalhador, entendeu? E o meu avô, que eu tenho que falar do Voneco, da avó Georgina, eles sempre também, né, batalhadores, mas sempre na vidinha deles, né? A minha avó sempre cuidando da hortinha dela, que ela fazia lá na casa da tia Maria, né? E assim. E essa horta, como que era? Minha avó plantava de tudo. Minha avó plantava alface, minha avó plantava couve, cebolinha, salsinha, vargem. Às vezes as pessoas passavam ali, pediam, a avó dava. Na maior boa vontade dava, ela nunca vendeu nada, ela sempre doou, sempre deu. E era uma horta grande? Era uma horta bem grande ali. Não era aqui? Não, é lá em cima ali, do lado do posto, do antigo posto ali, na casa da tia Maria. Ah. Ali ela plantava alho, plantava tudo. E nada vendido.
tudo dado. As pessoas passavam ali, ela dava. Ela plantava sozinha ou tinha mais pessoas? Era ela e meu avô. Eram os dois. Os dois que plantavam. O tempo deles era ali, plantando, cuidando das plantas. E a rotina nessa época era como? Eles acordavam muito cedo ou não? Passavam muito tempo lá? Minha avó com meu avô, a gente sempre acordou cedo, né? Ela ia para lá e ficava lá, né? Cuidando das coisas lá. Depois vinha, fazia almoço, à tarde voltava para molhar as plantas, né? Aí ficava nesse vai lá e vem cá. Uma dedicação, né? É. E as mudas, as sementes, alguém doava ou eles que conseguiam? Não, às vezes ela semeava, semeava algumas coisas. Mas às vezes ela mesma fazia as próprias mudas. Entendeu? A do alho mesmo, quando ela plantava alho e ela guardava sempre um pouco para o próximo ano. Em casa a gente nunca comprou alho quando minha avó era viva. Sempre plantado no quintal. Hoje em dia, Zilma, como que você nota as mudanças no bairro, assim, desde quando da sua infância e para agora, assim? Quando na minha infância o bairro era bem sossegado, né? A gente podia ficar à vontade, a gente brincava na rua, não tinha esse negócio de internet, né? A gente brincava na rua de pique-esconde, brincava de pular amarelinha, pular corda, com toda tranquilidade. Agora a gente não pode fazer isso, que está evoluindo, né? Evoluiu muito o bairro, né? Evoluiu, tem moradores diferentes, né? Na época só era mesmo pessoas assim, antigo, né? Do bairro. Agora tá meio complicado você fazer o que a gente fazia antes, né? No bairro, né? Você tem filhos, Silvia? Tenho 2 filhas. Tenho a Tamara. A Tamara conviveu muito com meu pai, entendeu? Ela andava muito com meu pai. Meu pai que levava ela para o colégio, tudo. E tem a Vitória, que é a minha mais nova. Elas são 13 anos de diferença uma da outra. Alguma delas passou a infância aqui, também no Surubi? A Tamara passou a infância dela todinha aqui no Surubi e a Vitória também. Na época da Tamara ainda dava para brincar na rua, porque a Tamara brincava muito na rua aqui com as crianças, né? Com os meninos da Solange ali, com os meninos da Simone, com o Ezequiel, com o Emanuel. Brincava muito ali com a Maíla, com a Laura. Mas agora não dá mais para você fazer isso, né? É meio complicado, né? Zilma, a gente está fazendo uma pergunta para todo mundo assim, do bairro, né? Quantos anos você acha que tem o Surubi? A gente está recebendo várias respostas diferentes. Olha, eu tenho 57 anos, então o Surubi deve ter uns 80, 90, né? Porque meu pai faleceu com 73 anos, deve ter bem mais Surubi. Surubi deve estar fazendo uns 100 anos ou mais, né? Perfeito. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Alguma lembrança, uma memória daqui da sua, com o Surubi ou com seu pai? Não, aqui eu só queria falar que é um maior prazer, uma maior honra falar do meu pai, que foi o melhor pai do mundo para mim.